Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 7. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou jocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos pelo seu grande amor com que nos tem amado, a ponto de sermos chamados filhos do Senhor. E realmente o somos. Bendito Deus de Israel, que salvou o seu povo e o libertou da escravidão do pecado, entregando seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória seja dada ao Espírito Santo, que nos tem conduzido a toda a verdade, testificando com o nosso espírito a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe esse trabalho por amor do seu nome e para o louvor dos seus atributos, com salvação, santificação e crescimento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos contrastado a luz e as trevas, e isso vem ocorrendo desde o capítulo 4, versículo 17, com a ordem solene de Paulo aos Efésios. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Sendo certo que a partir dali, nós temos vislumbrado como um pisca-pisca entre a luz no Senhor e as trevas da ignorância e do pecado. Paulo continua o seu argumento entre a claridade e a escuridão, exortando e ordenando os efésios que não se comportassem secularmente como os gentios, vaidosos de pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ignorantes e duros de coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse texto que temos diante de nós é mais um contraste entre a luz e as trevas. E eu digo isso por causa da conjunção mas que aparece e que nos transfere para a atmosfera das trevas. É verdade que essa conjunção grega, kai, pode ser traduzida não como uma adversidade, mas uma continuidade daquilo que Paulo vinha admoestando, ou seja, para sermos imitadores de Deus. Podemos traduzir mais a impudicícia e toda sorte de impurezas, como também a impudicícia, realmente a impudicícia, mas de qualquer forma há uma oposição entre o fulgor da luz e o negrume das trevas, quando é nos dito: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ressaltando exatamente esse contraste entre os filhos amados no versículo 1 e os filhos da desobediência descrito aqui no versículo 7. Nós lemos no versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nós temos aqui 3 pecados sexuais muito advertidos por Paulo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro,
ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Nas famosas obras da carne de Gálatas 5, 19 e 21, aparece primeiramente a prostituição, impureza e lascívia, que são os pecados sexuais. Tito 3,3 diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando Paulo cita a impudicícia, essa palavra grega é porneia, que vem de pornografia e que nós conhecemos muito bem. Mas porneia é mais ampla e significa toda sorte de pecados sexuais ilegítimos, feitos às ocultas e fora do casamento. E como nós temos passado dias muito difíceis com relação a esses vícios, quer seja nos filmes, internet, outdoors e uma gama de atrações espúrias que contaminam o nosso coração. Mas temos uma ordem de Paulo: mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Observe que não apenas em atos, mas em palavras e pensamentos também. O Catecismo Maior de Westminster, quando trata do pecado de adultério, nos ajuda a compreender esse texto melhor. Disse acerca dos nossos deveres: a pureza no corpo, na mente, nas afeições, nas palavras e no comportamento, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a modéstia no vestuário, o casamento, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. É-nos proibido o adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as cobiças desnaturais, as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a demora indevida de casamento, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Esse é o ensino dos puritanos e grande orientação acerca da impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça descrito aqui no nosso texto. O pecado é todo e qualquer sexo fora do casamento. Eu lembro que o sexo não é um tabu, é abençoado por Deus e o casal não deve se abster do sexo. Pelo contrário, há uma orientação em 1 Coríntios 7,5 que diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Observe a afirmação de Paulo no finalzinho do versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeie entre vós como convém a santos. Os santos foram eleitos antes da fundação do mundo para tal propósito. Eles são separados e andam na luz, na verdade e na pureza. Os santos são de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, pelo poder do Espírito Santo que santifica os crentes, ele tem um modo de vida diferente. Mas a passagem continua e nós temos mais um pisca-pisca das trevas e luz quando lemos no versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Esses pecados estão ligados aos pecados sexuais, mas vai além e não se restringe apenas ao sexo.
Conversação torpe no original tem a ideia de imoralidade e obscenidade. Cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos, internet, filmes e todas as demais provocações à impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Com a expressão palavras vãs, no grego, morologia, conversa tola significa sem inteligência, simplória, não apenas na área do sexo, mas os jargões populares, os lenga-lengas, a tradição ignorante, a linguagem corrompida, os ensinos que confrontam a pureza e verdade das Escrituras. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Chocarrices no grego, eutrapelia, significa baixeza, ribaldaria, patifaria, libertinagem, jocosidade e pilhérias, que não edificam. Isso é chocarrice, que são inconvenientes para a conduta dos santos. Antes, pelo contrário, ações de graça. Isso é andar na luz. Que contraste de um patife que tem uma mente como uma lata de lixo, fazendo piadas grosseiras, e uma pessoa que reconhece as obras de Deus em Cristo Jesus. Temos um antagonismo de um chocarreiro que tagarela coisas que não edifica, uma pessoa vulgar que diz coisas sem proveito, com uma pessoa que anda na verdade, correta, que não perde tempo se não admitir a presença de Deus em tudo, certificando-se que todas as coisas estão sob o governo de Deus e por isso dando ações de graças em tudo, orando em todo tempo, sem cessar, agradecendo a Deus por meio do Espírito Santo. Colossenses 4,6 há um ensinamento semelhante. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Esse é o contraste da impureza com pureza, onde o cristão regenerado tem o coração centrado em todas as coisas reluzentes e lindas. E por causa disso, ou seja, dessa contrariedade entre as trevas e luz, nós temos uma advertência de Paulo aqui no versículo 5. Sabeis, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa expressão, sabeis, pois, isso, pode ser traduzida assim: porque disso vocês podem estar bem certos. Paulo mostra com clareza o contraste da imoralidade com a salvação. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro. Incontinente aqui é pornôs, ou seja, o homem impuro, o homem prostituto, imundo. Paulo se utiliza de duas palavras gregas diferentes, mas que acabam tendo o mesmo sentido para se pôr ênfase na gravidade desses pecados, ou seja, a imoralidade e a perversão sexual. Mais ainda, Paulo cita outro pecado da avareza. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Avarento, pleonectes, alguém ansioso, significa alguém desejoso por ter mais, ambicioso, cobiçoso. O avarento é egoísta, ele é idólatra. Colossenses 3,5 diz: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui, como em Colossenses, a avareza, que é a idolatria, aparece entre os pecados sexuais. E isso provavelmente porque Paulo não quer restringir apenas ao problema do sexo ilícito. A pessoa avarenta é egoísta, ela adora a si própria e não o Deus vivo e verdadeiro. Ela fez de si mesma um ídolo. Assim que João orienta na sua primeira carta, no capítulo 5, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
João contrasta o verdadeiro Deus em seu Filho Jesus Cristo e a idolatria. E qual a consequência do avarento que é idólatra? Sabeis, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa é a consequência trágica. O seu ídolo um dia vai acabar. Será enterrado e sua alma lançada ante a face de Deus nas trevas exteriores, no inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Essa é a advertência do apóstolo. Mas os eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para a adoção de filhos entrarão no gozo do seu Senhor e no reino de Cristo e de Deus, cujas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esse é o contraste descrito no Apocalipse da luz e trevas. Os que andam na luz entrarão na cidade pelas portas. Os que vivem nas trevas ficarão de fora. Mas a passagem continua e nós chegamos ao título da nossa mensagem: os filhos da desobediência, descritos aqui no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe que Paulo admoesta a igreja dos Efésios a não se enganarem com palavras vãs. Palavras vãs no grego aqui é diferente de palavras vãs no versículo 4. Lá diz, nem conversação torpe e nem palavras vãs. Mas aqui tem a conotação de palavras destituídas da verdade. A advertência é para tomarmos o cuidado com instruções contrárias à vontade revelada na palavra de Deus. Cuidado com as crendices, precaução com as tradições que anulam as escrituras, atenção contra as superstições e ditados populares. Jesus disse: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Quando Paulo nos adverte contra o perigo das palavras vãs, ele já indica a razão, ou seja, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus aqui é demonstrada não apenas no presente século e no decurso dessa vida, mas a ira no final, na consumação de todas as coisas, muito bem descrita no Apocalipse 14, de 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o contraste da vida futura entre trevas e luz, que perdura. As trevas perduram, a luz continua. Finalmente, Paulo reforça sua admoestação aqui no versículo 7, quando é nos dito: portanto, não sejais participantes com eles. William Hendrickson, comentando essa passagem, diz: essas práticas sinistras atraem o desprazer de Deus da mesma maneira como um alvo iluminado atraem as bombas. Devemos refletir as obras da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor,
Devemos recordar que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Devemos lembrar que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Devemos ocorrer que as obras das trevas produzem a morte eterna e assim evitar qualquer participação delas, acerca das quais vivem os filhos da desobediência e os filhos da ira. Esse texto nos dá um retrato das obras da luz e das trevas. Nós temos das obras das trevas a impudicícia, impureza, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, incontinência, avareza, os que falam palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em contrapartida, no âmbito da claridade e da luz, nós temos a menção de que somos santos e suas ações de graças, bem como a herança do reino de Cristo e de Deus. Que glória andar na luz! Os nossos pecados não podem nos levar nas trevas, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Já parou para pensar que glória é o da luz? Mesmo que pequemos, ainda assim não estaremos em trevas por causa do sangue do Cordeiro. João disse isso. Ora, a mensagem de que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa é a glória dos filhos da luz. Apenas para concluir, eu quero chamar a atenção para algumas lições. Temos uma advertência do apóstolo Paulo para esses pecados mencionados aqui no texto. Devemos compreender a nossa natureza e saber que somos pó, pecadores, e é inadmissível viver na prática do pecado. Cuidado para não alimentar o pecado sexual. Você alimenta um pequeno leão até ser um animal feroz. O juízo de Deus pode demorar, mas sua ira certamente virá contra os filhos da desobediência. Vendo Eva que o fruto era agradável para se comer, tomou do fruto e deu ao seu marido, tornando-o a pedra de tropeço para ele. Corte tudo que estiver relacionado ao pecado. Adão tinha tudo no paraíso, mas queria apenas uma coisa, o fruto proibido. Davi tinha todas as mulheres no palácio, mas queria a mulher de Urias. Provérbios 27:20 diz: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O impulso sexual é tão forte, a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça é tão vigorosa que tira o bom senso do homem. Então ele mata, rouba, trapaceia, tudo por causa da cobiça e da avareza. A colheita é maior do que a semeadura. Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Que Deus nos dê a graça de lembrarmos pelo poder do Espírito Santo as palavras do sábio. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos uma natureza corrupta e por isso Paulo, como um pai, nos adverte acerca desses pecados. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais importante é que Jesus é o nosso único, suficiente e perfeito Salvador. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele é a esperança da nossa salvação. Ele justifica e santifica os predestinados antes da fundação do mundo. Observe a graça de Deus no nosso texto, pois somos chamados de santos, somos encorajados a termos uma atitude com ações de graças,
somos lembrados que temos uma herança no reino de Cristo e de Deus, somos estimulados a refletir que a ira de Deus não recairá sobre nós, mas sobre os filhos da desobediência, e animados a não participar com eles. João Batista disse: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas nós que cremos no Filho, como disse Paulo no capítulo 1, versículo 12 e 13, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Podemos desfrutar dessa grande bênção de vivermos na luz, como ele na luz está. Que o Senhor nos abençoe. Amém.